Como sempre, quando a gente começa com alô, bom dia. Então vamos lá? Saber comigo que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção. Bom dia, nada custa ao nosso coração poder fazer feliz ao nosso irmão. Dizer sempre um bom dia de todo o coração. Alô, bom dia, irmão. Alô, bom dia. Um aperto de mão que a gente sem saber como porque se sente feliz e sai a cantar uma leve canção. Saber dar um bom dia cheio de bondade, dizer bom dia com sinceridade, é dar sempre o melhor do nosso coração. Alô, bom dia, irmão. Alô, bom dia, como vai você? Olhar bem amigo, claro, um sorriso, um aperto de mão que a gente sem saber comigo que se sente feliz e sai a cantar uma leve canção. Bom dia, nada custa ao nosso coração poder fazer feliz ao nosso irmão. Sempre um bom dia de todo o coração. Alô, bom dia, irmão. Bom dia. Nós vamos com Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, o amor tão grande assim, só Ele tem por mim, irei até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, o amor tão grande assim, só Ele tem por mim, irei até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, o amor tão grande assim, só Ele tem por mim, virei até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de
linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se ele fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou quem eu sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Deve haver um lugar dentro do teu coração onde a paz vive mais que uma lembrança. Luz lá atrás já nem se consegue mais cantar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz muda todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança. Deve então começar, que outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que este canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividindo o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz muda todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e os sonhos dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás com amor. Se você outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que este canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividindo o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz muda todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Build the world, make it a better place for you and for me. In the end, I am embrace that people dying
a better place for you and for me. Olá, gente amiga. A nossa saudação aos pais e mães desse grupo, sempre presentes no esforço de atingir o desiderato que é educar seus filhos para a autonomia. A minha gratidão e a minha satisfação de poder estar com vocês aqui, dividindo esse estudo. Dentro desse saudar, a gente não deve esquecer da saúde, então que tenhamos atenção para esse novo normal que nós estamos vivendo e cuidemos da proximidade. Minha gente, como sempre, nós estamos aqui homenageando a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Como sempre estamos no entorno do tema educação, é essa instituição que eu sempre gosto de homenagear na figura da sua fundadora e presidente, a Dora Encontre, que desenvolve um trabalho bastante atencioso, bastante cuidadoso com essa árvore, né? Árvore essa que tem os princípios da pedagogia de Jesus, por assim dizer, né? Pedagogia do amor, que é envolver o educando com muito carinho, né? Ter no educando uma pessoa querida, conhecer essa pessoa, levar essa pessoa para a ação, porque sem o exercício, sem o experimentar, não há educação, não há aprendizado, inclusive quando se erra, né? Inclusive com os erros para buscar o acerto. E pedagogia essa de liberdade, né? Para que o indivíduo possa ter o privilégio, né? Ter garantido a sua vontade, a sua condição de querer aprender, o que aprender e quando aprender, né? E o assunto que vai nos entreter nesse curto espaço, porque a gente está limitado aqui pelo tempo, é coragem e fé. Nós associamos aqui, né, como consórcias, né, para que a gente possa ocupar esse nosso tempo aqui e tirar o máximo proveito dele. E a nossa proposta é trazer os conceitos de coragem e fé, mas como atributos do espírito, né? Como virtudes inerentes ao espírito e que vão ajudá-lo a caminhar de forma segura na estrada evolutiva. Então, a gente tem aqui a lei do progresso como determinística em nossas relações, em nossa existência, e é com coragem e fé que nós vamos caminhar por ela. Enquanto a coragem alimenta a nossa vontade, né, a conduzir esse corpo, a conduzir esse veículo que nos foi emprestado, né, a fé vai iluminar esse caminho, vai norteando a nossa direção, é a justiça que está presente. Então, 3 grandes leis aqui do progresso, a lei de evolução, o trabalho que vai nos conduzir nessa estrada e a justiça a nortear esse caminho, né? E a vontade aqui, ela ilustra bem o espírito, né? Ilustra bem o nosso eu. Podemos dizer que a nossa identidade como ser metafísico é justamente a vontade. Então, vamos lá. A gente traz aqui uma reflexão para iniciar,
esse estudo, e o autor é esse senhor, um teólogo americano, Reinhold Niebuhr, que viveu de 1892 até 1971, e ele vai passar para a gente essa prece que é uma receita, né? Uma receita, podemos dizer assim, para o viver bem. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria, prudência para distinguir uma da outra, vivendo cada dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo como ele é e não como eu gostaria que fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Então, normalmente é uma prece sucinta, curta, que fica aí nas primeiras frases, mas a gente trouxe aqui por completo justamente para, além da coragem, né, para a gente ter força de modificar aquelas que a gente pode, né, que penso a coisa mais difícil é essa, e também trazendo a fé, essa confiança em Deus para endireitar todas as coisas, essa confiança do Deus imanente em nós, né? A fé sincera, autêntica, podemos assim dizer, né? Então nós vamos aqui recorrer à história para buscar esses conceitos. E o Platão, né, discípulo de Sócrates, lá no século IV a.C., ele já havia enunciado no seu livro A República 4 virtudes, né, que depois viriam a ser consideradas cardeais, né, que estavam inerentes e necessárias para a vida do cidadão da cidade, quer dizer, para uma vida civilizatória. E essas 4 virtudes eram justamente a sabedoria, a prudência, a coragem, a moderação e a justiça. Cardeais porque elas representam um eixo central, representam uma dobradiça, um gozo, que é a origem da palavra grega que vem de virtu, né, de virtude nesse sentido. E nós teríamos, gravitando em torno desse eixo, as outras que se ligariam a essas 4 principais, né? Importante também dizer que quando Platão constrói essa necessidade para a vida civilizatória, ele está falando justamente da coletividade, são as virtudes da cidade, mas a gente observa que elas, digamos, servem e muito, né, para a vida do cidadão, quer dizer, essa virtude pessoal, né? E o Platão vai definir essa virtude, coragem, da seguinte forma, abre aspas para Platão: a opinião reta e conforme a lei sobre o que deve e sobre o que não se deve temer. E é claro que ele também está se dirigindo ao soldado grego, né? Ao soldado dessa polis, na defesa dessa polis. Não deve temer o inimigo, não deve temer a morte, principalmente, né? E cabe aqui para nós essa coragem de enfrentar a morte como objetivo final da nossa vida, né? O seu discípulo, o Aristóteles, vai definir a coragem como o meio termo entre o medo e a temeridade. Então, vejam, o Aristóteles ele é o autor de uma ética, né? Vai construir uma ética do justo meio, buscar o equilíbrio
E, digamos, o medo seria a covardia, estaria no extremo, e o outro extremo seria a temeridade, quer dizer, enfrentar os riscos que pudessem trazer, digamos, todo tipo de prejuízo em nome da verdade. Então, para Aristóteles, isso não é prudente, é preciso que a gente seja sábio, né? Podemos, então, concluir, consultando a história, e para orientar aqui o nosso estudo, que a coragem, de uma forma assim, mais profunda, é um sim dito à aflição, né? A grande aflição da nossa existência, e aceitando a nossa existência como uma necessidade, para que possamos realizar plenamente o ser que nos é próprio. Então, nesse sentido, a coragem é o contrário de angústia, né? Sendo uma atitude orientada para o possível, né? Aquilo que ainda não foi realizado no presente. Então, aqui entra a coragem do ser, né? Como pivô dessa nossa definição. Então, é preciso entender que a existência é uma necessidade, a existência ela traz laceração, ela traz grande angústia, né? E é preciso superar essa angústia, é preciso coragem, né? É preciso dizer um sim para essa angústia. Não, eu quero viver, eu quero experimentar, enfim, eu sou corajoso, né? E como nós tratamos lá das virtudes, né? Até grifamos, a gente vai trazer também o conceito de virtude para a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Na nossa realidade, a virtude é uma disposição estável em ordem a praticar o bem. Então, é sempre voltada para a moral do bem viver. Então, revela mais de que uma simples potencialidade ou uma aptidão, um dom da pessoa, né? Ela é uma determinada ação boa, trata-se de uma verdadeira inclinação, é o caráter, né, que nós construímos para o bem. E está na capacidade ou potência em geral. Então, a virtude é uma potência, é uma força, né, para o bem de maneira universal, de maneira abrangente, né? É também a capacidade ou potência do ser humano. Então, aí vai para o antropo, volta para o indivíduo, e é essa potência, né, que ele tem para, digamos, do ser racional, né, do ser livre, e a capacidade ou potência moral do ser humano. Então, voltado para as questões morais, né, as questões morais. E nós lembramos aqui a indicação, lembramos aqui a terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, que traz todo um esclarecimento sobre leis morais, né? Então, as leis que nós devemos seguir. De novo, voltando para a linha do tempo, nós vamos buscar conceituar a fé. E sob a ética das religiões, a fé é a confiança na revelação. É a confiança na palavra de Deus, né? Na palavra revelada. E é em Paulo que nós vamos buscar uma afirmação, quando ele escreve aos hebreus, né, para que mantenham firme a fé, e ele vai dizer, abre aspas para Paulo, a fé é a garantia das coisas esperadas e a prova das que não se veem. Tomás de Aquino, mais à frente, muito mais à frente, né, na construção ou na edificação da teologia católica, ele vai explicar essa recomendação, né, esse alerta do Paulo. E vai dizer, abrimos aspas agora para o Tomás de Aquino, quando se fala em prova, distingue-se fé da opinião, da suspeita e da dúvida, coisas que falta a firme adesão do intelecto ao seu objetivo. Então,
o Tomás de Aquino está fazendo um alerta aqui que a prova é diferente de opinião, né? É diferente do achismo, da doxa dos gregos, é sim episteme, é sim a busca incessante da verdade, é ciência, né? Quando se fala em coisas que não se veem, distingue-se a fé da ciência e do intelecto, nos quais alguma coisa se faz aparente, né? Então, para a ciência, tudo há a necessidade da concretude, da realidade. Então, coisas que não se veem estão, de fato, ausentes, né, não estão presentificadas, estão totalmente ausentes ou relativamente ausentes, então, isso, de fato, é inerente à fé. Então, crer, né, acredita-se sem ver. E quando se diz garantia das coisas esperadas, faz-se a distinção entre a virtude da fé e a fé no sentido comum, né, que seria essa confiança, a fé no sentido de certeza, no sentido de que posso, seria esse o sentido geral, né, sentido comum tratado, mas essas coisas esperadas, elas estão relacionadas a uma fé que aguarda a bem-aventurança, numa fé que tem a certeza da imortalidade, que tem a certeza no futuro. Tá? E o Kardec vai fazer aqui uma crítica à fé, né, quando ele coloca o seguinte: não basta crer. Para crer é necessário, sobretudo, compreender. A fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem certeza, e só se está certo quando se compreende, né? Então, para Kardec, portanto, para a doutrina espírita, o que devem existir são princípios de razão e não postulados de fé. Tá? Então, ele coloca a fé como irmã gêmea da razão, a fé consorciada com a razão e não opositora, né? Então, nós podemos concluir que a razão é o leme, né, que dirige o navegante nessa estrada que nós colocamos lá, que é a evolução, que é o progresso, o navegante cauteloso, e a fé é a luz que lhe ilumina a bússola, marcando o rumo, né? Então, a gente tem aí um timoneiro, né, que é a razão, levando por caminho seguro, com moderação, com cautela, e a gente tem a fé como um farol, como uma luz, né, podemos dizer que é aquela luz alta, né, que alcança o horizonte e como uma bússola orienta o nosso caminho. Então, veja, aqui a gente tem a fé raciocinada, que a gente tem aquela fé que é inabalável, aquela fé espírita que, digamos, enfrenta, né, a razão, enfrenta a ciência em todas as épocas da humanidade, frente a frente, quer dizer, de forma autêntica, de forma sincera. Tá? Portanto, para o nosso estudo, a gente conclui que a fé se torna inabalável ao erguer-se sobre princípios lógicos e, portanto, universais, né? Princípios obtidos por uma grande gama de ideias, de comprovações, tá? E sempre num sentido racional, lógico. Ela revela-se não apenas como crença no ser transcendente, que é Deus, mas na própria consciência de sua imanência. Quando persuadidos da força que trazemos dentro de nós, seremos capazes de realizar prodígios, né? Não tenhamos dúvida disso. A gente tem um Deus que é o Criador, pertence ao plano do absoluto, do perfeito, né, do infinitamente perfeito, e que transcende a criação, transcende aos seus filhos, mas não deixa de estar imanente em nós, seus filhos, né? Temos Deus
como os atributos, né, imbuídos na criação dentro de nós, que estão dormentes, que estão em potência. Então, esse é o Deus que nós temos imanente e que devemos fazer atualizar, né, para que a gente possa se realizar. Nós trouxemos aqui algo que é bastante emblemático dentro desse assunto, né? Coragem e fé, que é justamente o capítulo 24, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos ter esse item que trata da coragem da fé. E essa argumentação aqui, nós podemos arguir como testemunhar essa fé espírita, por assim dizer, né, que nós estamos aqui enunciando. Nas provas, é preciso que a gente rejubile-se, né? É preciso que a gente aceite, quer dizer, é a ocasião de provar a sinceridade de nossa fé. É justamente nos obstáculos que se colocam à nossa frente para que a gente possa suplantá-los. Então, quando há prova, é porque é preciso testar se o aprendiz aprendeu. Então, aceitando a prova como uma professora, severa, é claro, mas que está aí para nos ensinar, enfim, é preciso rejubilar, é preciso ter essa convicção de que estamos sendo agraciados, né? Para que a verdade triunfe, é preciso que a gente não seja egoísta, né? Que a nossa fé abranja o altruísmo, que ela seja caridosa, que a gente não procure salvar os nossos bens em nós ou a nós mesmos. É preciso que a gente se dedique, né, para a criação, que a gente tenha coragem de renunciar a tudo pelos ensinamentos do Cristo, pelo legado que Jesus nos presenteou, né? E uma colocação aqui de Kardec é que devemos nos considerar ditosos, né, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso, né, em proveito próprio. Então, veja, aqui está a orientação de Kardec, justamente com os espíritos, nas oportunidades de testemunhar a fé, né? E como aplicação dessa fé, nós temos, dentro dos ensinos de Jesus, portanto, um ensino espírita, né? Porque se a moral espírita é a moral do Cristo, então seus ensinos se coadunam com a nossa moral, né? Então, está aí a recomendação. Quem receia prejuízos nesse mundo detém uma fé egoísta, uma fé escondida, né? É uma covardia moral, né? Nesse campo da moral, a nossa fé é covarde, né? Se a gente ficar muito preso, né? A nossa individualidade, aquilo que aquilo que não é propriedade nossa, que é emprestado, mas que a gente se apossou, né? Não teremos o reconhecimento, não teremos o aval, né, a aprovação do Cristo. Quem não receia prejuízos nesse mundo, quem divide o que tem, né, quem está sempre atento ao óbolo da viúva, ele tem uma fé corajosa, sabe que cada dia deve ser vivido, né, no seu dia. É uma fé que trabalha pelo futuro de todos, é uma fé que sabe dividir, né, sabe praticar a caridade que salva. Então, teremos o reconhecimento do Cristo. Aqueles que se houverem arreceados de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Tá? Então, é preciso que a gente se lembre de que Jesus nos advertiu de que a gente não devia se envergonhar de se confessar cristão.
de se confessar com o Cristo, né? De estar alinhado com seus ensinos, porque teríamos muita bem-aventurança, né? Se perdêssemos tempo na vida e estivéssemos junto com os seus ensinos, né? Então fica aqui para a gente essa recomendação, né? De que a gente não tenha receio de se dizer cristão e de, principalmente, é claro, comprovar essa nossa fé cristã, né, nas nossas ações, na aplicação desse conceito. Tá? A gente traz aqui uma dica, né, dicas para educar filhos corajosos. Né? Então, a gente está falando em coragem, a gente está falando na necessidade de fé dentro desse processo existencial, né, corajoso. Então é preciso entender que o medo é da nossa natureza, é preciso entender que reagimos de forma natural, receosos, frente ao desconhecido, frente àquilo que por vezes é um ataque, uma agressão, né? Diante do perigo nós receamos, nós nos sentimos assim acuados e o corpo, inclusive, reage, né, para que possa se defender. Isso, digamos, ocorre em toda a nossa vida, mas na adolescência, né, a gente tem um medo predominante, segundo aí os estudiosos, né, aqueles que cuidam dessa ciência psicológica e educacional voltada para a criança, de que a gente tem muito receio de não agradar os outros, temos medo de admitir que os outros talvez não estejam contentes conosco, né, com as nossas reações. Então, enquanto a gente não tem essa dificuldade de encontrar o nosso caminho na vida, de determinar as nossas aptidões, a gente tem essa dificuldade. Né? Quando criança, nem tanto, porque o reencarne não se completou ainda, então não estamos ainda tão senhores de si. Mas, principalmente na adolescência, e claro, por vezes, né, temos em toda a maturidade, inclusive durante, mesmo na senectude, é importante a gente ter que essas dicas, elas servem primeiro para nós mesmos. Né? Então é importante que a gente saiba lidar com isso e que a gente direcione os nossos filhos. Então a gente tem aqui alguns itens, né, para pontuar muito rapidamente com essa orientação. Saber identificar os próprios medos, né? Isso é muito importante, saber das nossas limitações, identificar a nossa capacidade de enfrentar as situações. Se temos receio, medo de falar em público, de conversar olhando nos olhos, é preciso que a gente identifique isso, tenha essa noção, essa consciência de que temos esse receio, é uma limitação nossa e, enfim, tentar superá-los, porque vai ajudar bastante, do contrário, tentar evitar. Então, com o crescimento dos filhos, é sempre importante observar e ir tratando desses medos, que às vezes são temores bobos, por assim dizer, como esse próximo item, enfrentar os próprios temores. Às vezes são balelas que temos receio de enfrentar, e depois que enfrentamos e vencemos, a gente percebe, puxa, não era tanto assim, né? Não era nada tão complicado como a gente já tinha preconceituado. Então é importante que a gente esteja sempre atento a isso, por vezes diante de uma oferta de um amigo, de uma refeição que nós não temos nenhum gosto e até uma certa aversão, enfim, é importante que a gente saiba lidar com isso e se saia bem, né? Aprender a suportar as provas, né? Então, entender, de novo aqui, a existência, né? A aflição da existência sempre presente, é importante ter isso em mente, que é preciso esforço, né? Para superar
os obstáculos. Então, se a gente quer aprender a tocar um violão, aprender um instrumento, a gente sabe que isso vai exigir coragem, esforço, suor, para que a gente treine e reitere tudo isso até que a gente supere, né? Uma âncora na qual confiar. Então, isso é de vital importância, né? A família fornecer valores, né? Fornecer valores para que a gente possa estar sempre seguro aonde estivermos navegando, né? Então, os valores da família, os valores morais, da honestidade, da relação gentil com o outro, né? Os valores da amizade, tudo isso sempre preservados para que aonde estivermos, né, aonde estivermos na nossa vida, a gente possa estar sempre se lembrando disso. Valentia para meninos e meninas, enfim, é uma tradição, uma cultura que educa distintamente meninos e meninas, né? É sempre interessante observar isso, né? Que a valentia, aqui, é claro, ela não está representada na força, na violência, muito pelo contrário, mas naquela de suplantar os nossos medos, né? As nossas dificuldades. E não só meninos como meninas precisam ser valentes nesse sentido para conquistarem a si mesmos, né? Então, a gente já citou lá no início que educamos para a autonomia, então é importante saber que tanto nossos meninos como nossas meninas, né, são autônomos, né? E, claro, para nós, inclusive, espiritualistas, espíritas, né, nós sabemos que o espírito não se prende, né, ao sexo, e sim ele experimenta as condições do gênero para o desenvolvimento do aprendizado, né? Educar para a prudência, né? Então é sempre importante que a gente tenha isso em mente, né? A moderação, a prudência, né? Para poder decidir, para que a gente possa, justamente com aqueles valores da âncora, decidir se de repente diante de uma contenda, né, ideológica com um amigo, a gente não cria inimizade, e sim dê valor à amizade, né, e não aos pontos de vista, não só aquilo que se pensa. Então é importante ter essa condição para que a gente possa sempre discernir o caminho a seguir, né, e sublinhar princípios claros, né. Entendemos que a dignidade a dignidade humana seria o princípio talvez mais importante, né? Que é justamente a condição de ser social que nós somos, né? De estar juntos nessa estrada, né? Então, ocupamos veículos e andamos ombro a ombro. Então, é importante que a gente tenha esses valores para que a gente possa viver bem, e também que nossos filhos possam educar, nossos netos, né, que possam educar seus filhos também, sempre pautados nesses princípios, né? Então, está aí, de forma bastante sucinta e rápida, né, algumas dicas para a gente estar atento aí no amor que nós dedicamos aos nossos filhos, né? E, enfim, na liberdade que nós devemos dar. Aí, de novo, esses princípios, volto a frisar, que estão no cerne, né, da pedagogia de Jesus, estão no cerne da pedagogia espírita, princípios esses, podemos dizer que Pestalozzi, né, adotou no seu instituto, e, enfim, e que o jovem Rivail, né, depois Kardec, teve a oportunidade de se formar, né, dentro desses princípios. E para que a gente possa fechar, né, esse nosso estudo aqui rápido, né, relâmpago, então a gente traz aqui uma mensagem para concluir. Literalmente, todos precisam de ânimo, fé e coragem.
A coragem se constrói com a fé e o ânimo vem da colheita de pequenas coisas, do trabalho diário, da vivência do Evangelho de Jesus, do conhecimento da doutrina espírita. Somente atingirá o cimo da montanha quem estiver disposto a enfrentar o esforço da caminhada, né? Então, fica claro para nós, né, que nós precisamos, para existir, para consolidar a nossa existência, né, como espíritos em experiência, precisamos de ânimo, precisamos ter essa certeza, essa fé do Deus imanente em nós, e é preciso ter coragem para abrir caminho, né? Enfim, tudo isso a gente vai construir, né, através de pequenas coisas, né, através de pequenas realizações, para que a gente possa obter novos talentos, né? E isso a gente consegue vivenciando o Evangelho, vivenciando o cristianismo primitivo, né? E com isso a gente certamente vai, digamos assim, promover prodígios como Jesus prometeu. Se a gente tivesse a fé, bastasse a fé do tamanho de uma semente de mostarda, que nós conseguiríamos suplantar as adversidades, né? E para isso, né, para que a gente obtenha tudo isso, é preciso ter, de novo, ânimo, fé e coragem, né? Então, eu agradeço imensamente essa nova oportunidade, agradeço a confiança de vocês, o convite de vocês, sempre a vibração amorosa de vocês, e espero que todos estejam bem e que aproveitemos de forma bastante prudente, né, os nossos estudos. Até breve, muita paz a todos.